Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la.
Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo, foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você.
Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando se tem dinheiro suficiente ou quando se tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa.